Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Eu vou ler hoje Atos 4, Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se manifestaram e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há.
que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 4, versículo 3, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição física. Assim, a proclamação de Pedro sobre a ressurreição de Jesus os perturbou demais. As autoridades do templo temiam que Pedro e João causassem um tumulto entre o povo por causa de seus ensinos sobre Jesus. Se um tumulto surgisse, os romanos poderiam facilmente retirar o poder sacerdotal e a autoridade dos líderes religiosos. Por isso, prenderam Pedro e João e os colocaram em uma prisão até o dia seguinte. No versículo 6, Anás foi sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Foi substituído por Caifás, mas continuou exercendo algum cargo político. Jesus, como Pedro e outros líderes da igreja, foi interrogado por Anás, que tinha 5 filhos que serviram como sumos sacerdotes: Eleazar, Jonatas, Teófilo, Matias e Anás 3. Caifás era o sumo sacerdote nos dias da crucificação de Jesus. Era genro de Anás e ficou na posição de sumo sacerdote por mais tempo do que qualquer outro membro da família de Anás. Pouco se sabe sobre João e Alexandre. No versículo 11, a pedra de esquina da construção, que simbolizava a força, sustentava 2 paredes juntas. Aqui, Pedro citou o Salmo 118, 22, identificando Jesus Cristo como a pedra principal, a verdadeira base da fé cristã, que os edificadores, líderes judaicos, haviam rejeitado. Então, depois nós podemos estar dando uma verificada aqui no Salmo 118, 22. No Salmo 118, 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Continuando, nos versículos 13 e 14, Pedro e João deixaram todos no sinédrio maravilhados, principalmente porque não tinham instrução, não foram educados na teologia rabínica e não passavam de amadores. Conforme a corte ouvia Pedro e João falar, perceberam que Jesus, que não havia buscado a educação teológica formal,
nem a posição de rabi era a fonte de seus ensinos. Considerando esse fato, eles se maravilharam pela cura do coxo. Não podiam negar o milagre, nem tampouco reconhecê-lo. Do 21 ao 23, a idade do homem sugeria que ele havia passado do ponto em que as curas aconteciam naturalmente. Temendo a agitação do povo que havia testemunhado essa cura e visto o homem andar, o conselho não podia fazer nada além de ameaçar Pedro e João e depois libertá-los. Após sua soltura, Pedro e João juntaram-se a seus amigos e contaram suas experiências. Bom, queridos irmãos, fico por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.